Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando a nossa live deste dia 13 de agosto para informar os gaúchos sobre a situação do nosso estado em relação ao coronavírus. Nesse momento, nós temos no Rio Grande do Sul registrados 90.049 casos em 475 municípios e são 2.540 mortes registradas no nosso estado até o presente momento. Nós temos 90% dos casos já são de pessoas curadas para o coronavírus, ou seja, 90% desses 90 mil casos aqui são de pacientes que já se curaram do coronavírus. Nesse momento, a taxa de ocupação das nossas UTIs é de 77,9%, sendo cerca de 49%, quase 50% de pacientes que estão ou com suspeita ou confirmados para o coronavírus. Lembrando que essas informações, essas e outras informações, estão neste o dashboard, que estão informados todos os números de forma organizada, em cada uma das regiões, para quem quiser entender, né, como é que está a ocupação dos leitos no estado, distribuídos pelas cidades, pelas regiões e até mesmo hospital a hospital. 49,6% das pessoas que estão internadas em UTIs no Rio Grande do Sul nesse momento, ou são confirmadas para coronavírus, ou suspeitas de coronavírus. Isso reforça aquilo que a gente tem dito várias vezes aqui nas nossas lives. Uma doença que conhecemos no início deste ano, já é responsável por praticamente a metade das internações nos nossos leitos de UTI, leitos esses que já foram ampliados fortemente, praticamente dobrados os leitos de UTI SUS no Rio Grande do Sul. Então, por isso, mais uma vez, a gente reforça a necessidade das pessoas tomarem todos os cuidados em relação a aglomerações, a higienização constante das mãos, o uso das máscaras. Tudo isso é muito importante para que juntos conosco possamos garantir que haja atendimento para todos que precisarem e que menos pessoas precisem deste atendimento. A Covid-19, ela expôs os nossos profissionais de saúde a inúmeros desafios. Quem está na linha de frente merece toda a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Lembram que há alguns meses atrás nós estávamos chamando aplausos para eles, esses profissionais, nas sacadas dos prédios, nas ruas? Pois é, de se renovar essa nossa gratidão, o nosso agradecimento aos profissionais de saúde, pessoas que arriscam a vida diariamente em situações graves e muitas vezes inusitadas. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os motoristas de ambulância, enfim, agentes de saúde que se dedicam a garantir a saúde e preservar a vida de gaúchas e de gaúchos. Para ajudar na capacitação desses profissionais, e até porque com a ampliação da nossa rede de hospitais com leitos de UTI, né, muitos hospitais que não tinham leitos de UTI passaram a ter leitos de UTI no interior do estado, até mesmo hospitais novos foram colocados em operação, como o Hospital de Guaíba, Hospital Regional de Santa Maria. Então nós estamos colocando novos hospitais em funcionamento, novos leitos em funcionamento. Então muitos profissionais na área da saúde estão sendo chamados a cumprir essa missão no tratamento intensivo de uma UTI, que exige cuidados específicos e capacitação específica. Então, no sentido de garantir a melhor capacitação para esses profissionais por todo o estado, nós estamos firmando uma parceria com centros de excelência no tratamento da doença. É o programa Tele-UTI-RS. Um projeto que é do PROAD SUS, um programa de apoio institucional do SUS, vinculado ao Ministério da Saúde, que conta com o apoio de profissionais de hospitais que são referência hoje no Brasil no tratamento da Covid-19, como o Hospital do Coração, em São Paulo, e o Hospital Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre, disponíveis todos os dias para auxiliar com informações específicas para os casos específicos dos pacientes. Pelo menos 25 hospitais gaúchos já estão sendo atendidos
ou tem termos de compromisso encaminhados e outros 32 hospitais estão sendo contatados para que possam ter, a partir desta referência nesses hospitais, o contato com especialistas, intensivistas, que já passaram por situações difíceis e que têm grande expertise aí nesse enfrentamento, para acompanhar os casos específicos dos pacientes. Não se trata de um apoio apenas de uma consultoria, se trata de análise de casos de pacientes especificamente pelo programa do Tele-UTI, um apoio para os profissionais de saúde que estão lá na ponta nessas unidades de terapia intensiva. E para falar como que funciona essa parceria, eu vou chamar para conversar aqui conosco o Dr. Fernando Torelli, que é gaúcho e superintendente do executivo do Hospital do Coração, lá em São Paulo, e também o médico intensivista, coordenador técnico da Tele-UTI, o André Franz, que está lá com ele. Torelli, muito obrigado. O Torelli, ele participa do nosso comitê de especialistas, a quem recorremos, conversamos, para termos a melhor visão sobre o tratamento da doença aqui no Rio Grande do Sul, e aqui está, diante desse protocolo que assinamos, nos ajudando a viabilizar o programa do Tele-UTI. Muito obrigado, Torelli. Por favor, apresenta um pouco do que esse programa vai proporcionar aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde, governador. Boa tarde, secretária Rita, secretária Leani. Primeiro, governador, é um orgulho, como gaúcho, estar acompanhando o trabalho que o Rio Grande do Sul está fazendo no enfrentamento da pandemia. É um trabalho sério e eu tenho certeza que, ao final de tudo isso, o Rio Grande do Sul será um dos estados com menor índice de mortalidade dos pacientes internados na área hospitalar, pela qualidade dos hospitais do Rio Grande do Sul e pela qualidade dos profissionais de saúde do Rio Grande do Sul. O Tele-UTI, ele tem um grande objetivo. Nós, aqui em São Paulo, enfrentamos a pandemia e o pico dela em março, abril, né, maio. Agora nós já estamos num outro momento, a ocupação dos leitos de UTI na cidade de São Paulo já está em 66%, o que significa que é um outro momento, os hospitais de campanha estão sendo desativados, e esse aprendizado que nós tivemos durante esse período de uma doença nova, onde todos nós aprendemos em conjunto, nós propusemos ao Ministério da Saúde que os nossos médicos que estavam à frente do enfrentamento durante o período do pico ficassem disponibilizados ao Sistema Único de Saúde para que possa não dar uma consultoria, mas acompanhar a visita ao paciente, acompanhar o dia a dia do tratamento do paciente. Nós já acompanhamos no Brasil, nos mais diversos estados, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 500 pacientes. No Rio Grande do Sul, nós já temos hoje 4 hospitais em operação, já com 35 pacientes acompanhados, em 144 visitas já realizadas. E nós temos mais 18 hospitais que já estão com o termo de compromisso assinado, que devem entrar em operação o mais rápido possível. Ou seja, profissionais que já enfrentaram a pandemia, profissionais que já viveram o pico da pandemia, que já tiveram dúvidas sobre medicação, sobre como tratar, hoje estão na nossa instituição a serviço do sistema público e iniciando esse projeto agora no Rio Grande do Sul. Eu vou convidar o Dr. André Franz, que também é gaúcho, de Pelotas, que está à linha de frente do projeto, para poder explicar tecnicamente o que é isso no dia a dia e que impacto isso tem para o paciente. Dr. André. Boa tarde. Boa tarde, senhor governador. Boa tarde a todos. Boa tarde, André. É importante a fala aqui do Torelli, a questão do nosso vencimento com o Covid desde março. E, na verdade, a Tele-UTI entrou no ar em 18 de março. Nós tivemos um grande aprendizado em conjunto com os outros estados. E basicamente, ela começou com uma troca de experiência e um apoio corporativo do HCOR. Nós tínhamos todos os setores nos apoiando, inclusive para auxiliar no estabelecimento de protocolos hospitalares, não só dúvidas e acompanhamento dos pacientes, e isso evoluiu para o acompanhamento diário dos pacientes na terapia intensiva, que é o que a gente faz hoje. Temos aí os
4 hospitais ativos já do estado, o Frei Clemente de Soledade, o Sagrada Família de São Sebastião do Caí, o Hospital Santo Ângelo de Santo Ângelo, o Hospital de Tramandaí, com esses números que o Torelli passou agora. Nós temos uma equipe multiprofissional envolvida com a tele-UTI e é feita uma visita diária com o intensivista HCOR, com a equipe multi do Hospital SUS. Os pacientes são... A gente discute os casos e, na verdade, a gente leva essa visão do especialista da terapia intensiva que já vivenciou muitos casos, presencialmente e à distância, então já tem também essa vivência da discussão à distância. E isso tem o grande objetivo de diminuir essa carga de trabalho, que as equipes foram extremamente sobrecarregadas, como não poderia ser diferente, nós vivenciamos essa sobrecarga, e acreditamos que poder levar uma divisão das decisões junto com um grupo que já tem alguma expertise mais estabelecida, nos traz até mesmo uma maior tranquilidade às equipes. E, diga-se de passagem, nós temos encontrado realmente algo que vai ao encontro do que o Torelli acabou de falar, uma excelente assistência, equipes extremamente empenhadas na assistência do paciente crítico da terapia intensiva. E, então, nós fazemos isso através de uma videoconferência, semelhante ao que nós estamos fazendo agora, com a equipe, discutindo todos os dados clínicos do paciente e deixadas as sugestões e divididas as decisões para as condutas. Muito obrigado, doutor André Franz. É super importante isso porque, na verdade, estamos lidando com uma doença ainda pouco conhecida, né? Que, claro, se tem uma experiência ao longo desses meses, mas a reação em cada paciente de algum tipo de tratamento, de encaminhamento, é diferente. E eu vou chamar agora 2 médicos que atuam no interior aqui do Rio Grande do Sul, que são o Dr. Frederico Gomes, intensivista coordenador da UTI Covid do Hospital Sagrada Família de São Sebastião do Caí, e o Dr. Juliano Machado, diretor clínico e médico coordenador da UTI Covid do Hospital Frei Clemente de Soledade. Primeiramente, o Dr. Frederico, a importância de compartilhar experiências. Dr. Frederico, por favor, parabéns aí pelo trabalho. Conta um pouco para nós aí da importância desse compartilhamento de experiências, especialmente quando a gente está falando de uma doença ainda pouco conhecida como o Covid. Boa tarde, senhor governador, boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande, né? Uma alegria muito grande poder estar falando para todos os gaúchos aí que estão nos assistindo e os colegas, porque, na verdade, foi um grande desafio, assim, tanto para mim quanto para toda a equipe. Ainda está sendo um grande desafio por estar enfrentando uma doença nova, por a gente não ter, não tinha tido nenhuma experiência com terapia intensiva até o momento lá no Hospital Sagrada Família. Então a gente começou uma UTI do zero, com pouca experiência, ou muitos colegas com nenhuma experiência em terapia intensiva. Então cada dia é um aprendizado novo, enfim, muitas dificuldades, mas também muito empenho, né? Até eu queria já agradecer aqui a Maitê, nossa administradora, a irmã Agnes, que também, as duas mandaram um abraço para o senhor governador. Muito obrigado, um abraço também a elas. Então, assim, na verdade, dentre as dificuldades que a gente tem, uma delas é em relação ao corpo de médicos, né, tanto também enfermagem, técnicos de enfermagem, porque está todo mundo sobrecarregado, né, então falta profissional. Então, no início, foi muito difícil de tanto montar as escalas, quanto achar gente apta a trabalhar, né? E dentre os profissionais que a gente conseguiu montar a escala, poucos são intensivistas, ou têm experiência com UTI. Então, esse projeto de tele-UTI veio muito a calhar nessa questão, porque a gente acaba tendo, pelo menos uma vez por dia, uma discussão de todos os pacientes, né, com um intensivista. Então, isso eu, como sou intensivista, ficava muito apreensivo, porque eu não posso estar todos os dias lá, né? Então, eu conheço os pacientes, enfim, e eu ficava apreensivo em relação à capacidade do colega de lidar com esses pacientes que são muito complexos. Tanto para a gente intensivista, esses pacientes são muito desafiadores, né?
É uma doença muito grave, ainda desconhecida em muitos aspectos, né? Então, tá todo mundo ganhando experiência, e mesmo para nós, da especialidade, é um desafio muito grande. Então, essa assistência remota por videoconferência com o pessoal do HCOR está sendo excelente. A gente está agora completando 2 meses da UTI lá, e agora faz uns 2 ou 3 semanas que a gente começou esse projeto e é visível a melhora na assistência. Então, isso eu recomendo a todos que puderem fazer esse projeto. Assim, fenomenal, tanto o retorno dos colegas, tanto médico quanto enfermagem, porque é uma abordagem multidisciplinar, né, não é somente uma abordagem médica. Eles fazem treinamentos, eles fazem uma assistência completa para a UTI, né, então isso é fundamental em todos os aspectos. Então, eu estou muito feliz, estou muito satisfeito com o retorno que os meus colegas estão dando e que os pacientes estão dando. Então, Perfeito. recomendo a todos, e um abraço, e vamos vencer essa doença aí. É isso aí. Obrigado, doutor Frederico. Está conosco também o doutor Juliano, lá no Hospital Frei Clemente, em Soledade. Já foram feitos cerca de 40 contatos para atendimentos dos casos de Covid. Então, queríamos também aqui que o doutor Juliano pudesse contar um pouquinho dessa experiência deles lá em relação ao tele-UTI. Por favor, doutor Juliano. Perfeito. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, a todo mundo que participou desse projeto e nos possibilitou que entrássemos nele para o nosso hospital. Fomos agraciados por isso e todo mundo ficou muito feliz aqui, né? Na ocasião da assinatura do convênio. Faz pouco tempo, a gente está no projeto há 15 dias aí, mas nesses 15 dias, assim como o Frederico falou, é impressionante o que a gente aprendeu dia a dia. Eu particularmente, acho que eu nunca aprendi tanto do que nos últimos 15 dias no contato com o pessoal da equipe do HCOR. Eu participo de todas as reuniões, todos os dias, fielmente eu boto meu despertadorzinho ali para poder discutir com os pacientes, até porque eu faço a rotina diária ali, todos os pacientes internam para mim, então eu tenho que estar mais envolvido de qualquer forma, né? Estou manhã, tarde, noite no hospital. Enfim, a equipe participa também, enfermagem, fisioterapia, a gente tem toda uma equipe multidisciplinar que acaba participando da reunião e pegando dicas e pegando vídeos e instruções, e o que é mais interessante, a gente pode estar na beira do leito, na telinha do celular, mostrando o paciente para um colega lá no outro lado do Brasil que entende quilômetros mais que a gente, né? Pela experiência que ele teve e tal, e ele poder passar essa experiência para nós no ato ali, fazer alguma modificação que precise fazer, é instantânea, não tem aquela coisa de tu esperar um dia para ter o retorno do que fazer. Então, isso realmente dá uma melhora nos pacientes muito mais objetiva, muito mais rápida, e os pacientes acabam saindo mais rápido aqui. Tanto que hoje a nossa UTI, a gente está com 50% de capacidade, né? Porque tem girado de uma maneira satisfatória. Claro que tem alguns pacientes que complicam um pouco mais, temos alguns até para conversar, daqui 1 horinha eu vou conversar com o doutor André na nossa reunião, tem uns assuntos para tratar com ele, mas eu posso dizer que foi de uma utilidade sem tamanho esse programa. Que bom, maravilha. Doutor Juliano, doutor Frederico, levem os nossos aplausos aqui para as suas equipes aí, né? Força para quem está na ponta, lidando com a doença, e contem conosco, esse projeto, né, que nós, junto com a HCOR, viabilizamos com o apoio do Ministério da Saúde, é justamente para que a gente possa dar o respaldo todo para as nossas equipes aí que estão trabalhando na ponta. Parabéns e muito obrigado a vocês. Obrigado. Bom, nós vamos falar também sobre os hospitais de pequeno porte aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, que atendem pelo SUS. Eles passarão a receber pacientes que necessitam de cuidados prolongados e que hoje ocupam leitos em hospitais de referência para o Covid. É uma forma da gente conseguir abrir ainda, né, mais vagas de hospitais, referência para o Covid, com os pacientes sendo transferidos para os hospitais de pequeno porte, são aqueles que estão nas enfermarias dos hospitais ou prestes a receber alta dos leitos de terapia intensiva em UTIs. Esses pacientes devem estar curados,
da doença, evitando-se assim o risco de contaminação. E essa ação está sendo possível por conta da portaria do Ministério da Saúde, que fará o repasse de 16 milhões de reais para os hospitais. Inicialmente, ficarão à disposição 965 leitos de 25 hospitais de pequeno porte, que possuem de 31 a 49 leitos clínicos, que servirão de retaguarda, liberando vagas para regulação no atendimento dos outros hospitais. Para falar mais sobre isso, está conosco a nossa secretária de Saúde, Arita Bergman, que pode explicar melhor esta ação que se está empreendendo na parceria com o Ministério da Saúde, e essa lista de hospitais vai estar disponibilizada agora para a nossa Secretaria de Comunicação, à imprensa, nos grupos de WhatsApp e também pelo site do Governo do Estado. Secretária Arita. Boa tarde, senhor governador, boa tarde a todos que acompanham. Eu tenho que suspirar muito profundamente porque o tele-UTI, né, demonstra, né, o quanto o governo está trabalhando com parcerias qualificadas para salvar vidas. Então, eu queria também fazer o meu aplauso aqui à equipe lá do HCOR e todos os profissionais, aos hospitais do Rio Grande do Sul, né, que estão aderindo a esse importante projeto. Mas este que o senhor acabou de anunciar não deixa de ser também de suma relevância, uma vez que o Ministério da Saúde está habilitando um número de inicialmente 25, né, ainda tem 11 com pendência, são hospitais de pequeno porte, que ficarão como retaguarda especialmente para aqueles pacientes idosos, convalescentes de algum agravo, alguém que teve um AVC e ainda precisa ficar com algum cuidado algum tempo, o paciente que fez uma cirurgia, mas ainda precisa ficar alguns dias de repouso, inclusive aqueles que muitas vezes ainda não estão prontos para alta e não têm o cuidado no domicílio para a continuidade do tratamento. Então, esse recurso é muito importante para esses hospitais, a maioria deles está na região norte do estado do Rio Grande do Sul. Esses leitos é uma contratação do Ministério da Saúde em caráter excepcional, eles são leitos que serão regulados pela Central de Regulação, inclusive nós, embora isso não esteja previsto na portaria, poderão ter pacientes que não são Covid, isso é importante que se frise, hospitais de pequeno porte habilitados por esta Ministério não são para pacientes Covid. Então, poderão pacientes de UPAs, de unidades básicas de saúde, que têm uma pneumonia, que precisem de algum cuidado prolongado, também serem referenciados para esses hospitais que hoje o Ministério da Saúde está habilitando por 90 dias. Além do que o recurso disponibilizado para essa rede hospitalar, 16 milhões e meio, é um recurso muito importante para esses hospitais que geralmente têm dificuldades, porque eles têm uma EH de baixo valor e certamente esse recurso serve para duas medidas. De um lado, para ter mais espaço de leitos na rede hospitalar, e de outros também um suporte para esses hospitais do ponto de vista do custeio. Então, é mais uma boa notícia. Muito obrigado, secretária Arita. Todos os nossos esforços vão na direção aí da gente conseguir manter a capacidade de atendimento para os gaúchos e gaúchas. A gente tem conseguido isso, né? A gente não chegou até o momento a 80% de ocupação dos nossos leitos de UTI aqui no Rio Grande do Sul, como total do estado do Rio Grande do Sul. Isso tem sido feito com um enorme esforço, não apenas com a abertura de novos leitos, mas também com projetos como esse que a gente acabou de falar, sobre o tele-UTI, porque com essa capacitação e a qualificação de profissionais lá na ponta, a gente consegue fazer funcionar melhor essas UTIs, no sentido de resgatar, reabilitar a saúde dos pacientes, com a capacitação dos profissionais e o acompanhamento
através de hospitais de referência, de casos de pacientes mais graves, e, além disso, esta ação que falamos aqui da disponibilização dos nossos hospitais de pequeno porte como retaguarda para ajudar a aliviar os leitos que nós temos ocupados nos hospitais referência para o Covid. Então, todos os nossos esforços, todos os dias, para viabilizar o atendimento a todos os gaúchos que precisarem. Por isso, a gente continua contando com a parceria de todos, evitando contatos desnecessários, higienização constante das mãos, das superfícies, uso de máscara. Tudo isso ajuda muito para que o vírus circule menos e se garanta o atendimento para todos. Antes de passar as perguntas vindas da imprensa, eu queria falar um pouco aqui sobre a questão da volta às aulas. Nós apresentamos na terça-feira para os prefeitos, numa reunião com a FAMURS, uma proposta inicial para um retorno às aulas. E por que fizemos isso conversando com a FAMURS? Porque, ao lado do governo do Estado, as prefeituras são as grandes mantenedoras de redes de ensino. O governo do Estado tem mais de 2.000 escolas, com cerca de 800.000 alunos, e outras milhares de escolas estão nos municípios, onde outras centenas de milhares de alunos estudam. E por isso, os prefeitos precisam se organizar. Seja o retorno no início de setembro, seja mais adiante, os prefeitos precisam identificar os protocolos que serão demandados, os cuidados que serão exigidos para poder fazer, assim como o governo do Estado está fazendo, a contratação de equipe, a compra de materiais, de equipamentos necessários para um retorno seguro às aulas. Por isso que nós apresentamos aos prefeitos, para que possam ir se organizando, seja a data em que as aulas efetivamente vierem a voltar. Mas, nesta discussão, nós apresentamos uma ideia inicial de quando efetivamente as aulas poderiam começar a retornar. E apresentamos a data do dia 31 de agosto para que nós tivéssemos o retorno da rede de educação infantil. Por quê? Porque a rede de educação infantil é aquela onde o cumprimento de dias letivos e o envio dos alunos pelos pais não é obrigatório. O ponto objetivo que nós estamos enfrentando no Rio Grande do Sul neste momento, como em outros estados também, é que nas redes privadas especialmente, os pais que têm seus filhos na rede privada, no ensino fundamental, por exemplo, ou no ensino médio, têm os seus filhos estudando por meio remoto, porque os seus filhos já têm autonomia para acessar e ter aulas remotamente. Mesmo lembrando que essas aulas não têm, do ponto de vista pedagógico, a capacidade de substituir as aulas presenciais, mas são uma forma de estímulos e transferência de conhecimento para as crianças e jovens. O mesmo não acontece na rede de educação infantil, onde as crianças de 0 a 4, 5 anos não têm essas aulas remotamente, ou poucas têm a condição de terem algum dos seus estímulos aí, através de uma aula, mantendo atenção numa aula por meio remoto. Bom, e aí a maior parte dos pais, ou boa parte dos pais, não paga a escola porque não está tendo aula. E boa parte das escolas de educação infantil acabam quebrando. E se essas escolas deixarem de existir, a rede pública não vai ter capacidade para suportar a demanda que virá. Além disso, nós temos um outro problema social relevante. Sem ter escolas com protocolos organizados e cuidados bem estabelecidos para cuidarem dessas crianças, muitos pais que não têm onde deixar os seus filhos acabam deixando com um vizinho, alguns dizem que chamam-se os cuida-se, ou as mães crecheiras, aqueles vizinhos ou vizinhas que se dispõem a cuidar das crianças, né, por um valor, enfim, que acabam cobrando. Estrutura física para isso, sem ter os protocolos sendo observados.
Então, de certa forma, o que o governo do Estado propõe, e isso é importante ser dito, é uma proposta para debate que ainda se discute com o Ministério Público, que se discute, inclusive, com especialistas, com o nosso comitê científico, a quem estamos levando também este tema, no sentido de possibilitar que os pais tenham esta opção de as escolas estarem funcionando. Os pais que não precisam de escola aberta, os pais que podem cuidar dos seus filhos em casa, muito bem, que bom, são até recomendável que assim permaneçam com seus filhos em casa. Mas aqueles que não têm outra opção a não ser deixar o seu filho com alguém e nem tem um familiar para deixar, precisam ter a opção de um local com protocolos sendo observados, com cuidados com os seus filhos, e assim as escolas de educação infantil, nós entendemos, podem vir a abrir na nossa proposta, inicialmente, a partir do dia 31 de agosto. Então eu vejo uma série de manifestações dizendo que não devemos abrir as escolas. Pais, isso, mantenham seus filhos consigo, mantenham seus filhos em casa, não serão obrigados a enviar os seus filhos, mas permitam que aqueles que tenham a necessidade de um espaço onde protocolos sejam observados, cuidados sejam observados com seus filhos, que eles tenham esta opção. Por isso que nós entendemos que as escolas de educação infantil viriam, num primeiro lugar, com o retorno, até para evitar um problema ainda maior lá na frente. Assim, cuida-se das crianças, das famílias que precisam de um local com cuidados para deixar os seus filhos, até em função de a nossa economia estar cada vez mais retornando às atividades, precisamos ter local para essas crianças adequado, e de outro lado também com um olho no futuro, evitando que haja um colapso ali na frente, quando as escolas privadas não terão ofertas de vagas e as escolas públicas também não terão capacidade para atender a todas essas crianças que demandarão, e aí sim teremos um problema muito grave de cuidado com a infância, dos estímulos necessários para as nossas crianças e, enfim, um problema social relevante. Assim, é importante ser dito, se houver este consenso, temos uma mínima convergência, as aulas poderão voltar. Se os dados e os indicadores vierem a se agravar, é claro que o governo do Estado não vai arriscar um retorno precipitado. Se os pais quiserem nas educações, a opção de fazê-lo, se os pais desejarem. Se os indicadores se mantiverem em evolução positiva, como nós estamos vendo agora, com redução de casos, com uma perda de velocidade nas internações, em leitos hospitalares. Então, com essa série de condicionantes, é que nós abrimos a discussão com os prefeitos para que eles se organizem, né? Se os prefeitos também se sentirem seguros para, no seu município, retornar, porque eles podem estabelecer medidas mais restritivas no seu município e não estabelecer o retorno para as aulas. E, se retornarem às aulas presenciais, é importante ser dito, não retornarão às aulas de qualquer forma, com os alunos em turmas grandes nas salas de aula, porque o retorno que nós estamos dando é um retorno em que haverá um sistema híbrido. Na verdade, continuará o modelo remoto, né, com o ensino remoto, através do programa do Google Classroom, das plataformas que o governo do Estado disponibiliza, e não apenas no governo do Estado. A recomendação, o protocolo servirá para todos, para a rede privada, para a rede pública municipal também, em que os alunos terão aulas remotamente e terão períodos menores, com turmas menores, né, com distanciamento dentro da sala de aula. Então, salas de aula que comportem até 30 alunos não poderão ter mais do que
de 10 a 15 alunos, vamos ter que dividir as turmas, mas ter a oportunidade em tempos menores, com menos circulação dentro das escolas, ter a oportunidade do encontro do professor com o aluno para acompanhar o seu desempenho, a sua evolução, dar as orientações, até porque há uma assimetria da capacidade entre os nossos alunos de ter acesso a todos os conteúdos remotamente. Isso também tem que ser observado. Então, se os indicadores permitirem, se houver, porque a FAMURS está discutindo, as associações, os prefeitos estão discutindo este tema agora com as suas associações, se os indicadores permitirem, se os prefeitos entenderem que é possível dar este passo, se houver com os especialistas também esse entendimento, né, a gente pretende fazer esta abertura de forma escalonada, em que as escolas de educação infantil poderiam retornar primeiramente, se os pais quiserem enviar os seus filhos, se os prefeitos quiserem abrir essas escolas, se uma série de condicionantes aqui que ninguém vai ser obrigado a colocar os seus filhos nas escolas de educação infantil. Mas acho que é importante a gente dar a oportunidade para quem não tem onde deixar o seu filho em condições, não pode ficar com ele em casa, não pode levar ao trabalho, né? Que tenha a oportunidade de deixar o seu filho com segurança numa escola preparada para receber o seu filho. E, se voltarem nessas condições, o que nós propomos é um retorno com etapas. Começariam pela educação infantil, por tudo que eu já disse aqui, né? Sem a obrigação do envio dos filhos, os pais que podem continuar com seus filhos em casa, inclusive se recomenda, podem filhos em casa, e depois começaríamos com o retorno de trás para frente, vamos dizer assim, né? Pensando no processo de ensino, os ensinos superior, primeiro, sendo permitido o seu retorno no dia 14 de setembro. Na verdade, nós estamos falando aqui, vejam, não é de o Estado determinar retorno, mas o Estado retirar a restrição, porque a decisão do retorno acaba sendo no caso das instituições. O Estado tiraria as restrições e poderiam retornar a partir do dia 14 de setembro, nós estamos falando de que daqui a um mês, né, nós precisamos ter essa projeção para que se organizem as instituições de ensino, com ensino superior. Depois, no dia 21 de setembro, o ensino médio e técnico, né, até porque esses são os alunos que são os que estão com a última oportunidade do ensino, em que o último contato antes deles irem para o mercado de trabalho, eventualmente, e onde a gente já tem índices de evasão escolar maior e que, portanto, neste ano, especificamente em função da pandemia, né, há o e infelizmente até uma perspectiva de índices ainda maiores de evasão, então volta ali em seguida com o ensino médio e técnico. Depois, lá no dia 28 de setembro, o ensino fundamental nos anos finais, e lá em outubro voltaria o ensino fundamental com os anos iniciais, as crianças menores. Então, seria nesta forma. Isso é uma proposta. Se os índices permitirem, se houver a convergência com os prefeitos, se houver a convergência também com os especialistas, mas nós precisamos nos preparar. O Estado do Rio Grande do Sul já está adquirindo notebooks para os professores, um investimento aí de mais de 70 milhões de reais. Nós estamos nos programando para fazer contratação de equipes de limpeza para reforçar toda a higienização. Hoje, as equipes de limpeza das nossas escolas são pequenas, porque fazem um tipo de limpeza. Agora, em função do Covid, essa limpeza, essa higienização precisa ser reforçada, garantir que estejam todas as salas constantemente higienizadas. Então, nós estamos programando contratação de equipes de serventes para a limpeza das escolas, contratação de materiais, compra de materiais de limpeza, equipamentos de proteção que serão disponibilizados, do álcool gel, de uma série de itens que significará um investimento de 270 milhões de reais do governo do Estado para a estruturação das nossas escolas. Não tem como achar que nós possamos nos resignar
com a perda de um ano letivo. Nós não vamos nos resignar com isso. O ano letivo está em curso através do modelo remoto, mas o modelo remoto não substitui integralmente o modelo presencial. E por isso, entendemos, é o caso de passarmos a este modelo híbrido, em que continuará o modelo remoto, mas haverá com turmas menores, em horários menores, com menos circulação nas escolas, de uma parte do ensino de forma presencial, para manter o contato entre os alunos, de alguma forma, manter o contato aluno e professor, e assim a gente poder aproveitar esta janela de aprendizagem que a infância proporciona. Porque a gente sabe muito bem, todos nós que já passamos dos bancos escolares, que se quisermos aprender hoje algo que deveríamos ter aprendido lá no passado, é muito mais difícil. Ou seja, as crianças e os jovens ter o seu processo de formação de capacidade cognitiva em função da pandemia. E esta janela que tem para o aprendizado, ela precisa ser aproveitada. E será feito, se assim for entendido, de forma muito responsável, de forma muito cuidadosa com as nossas crianças, jovens e com as suas famílias. Mais uma vez, né, acho que está bem explicado que nós temos uma série de condicionantes, uma série de itens aqui sendo observados pelo governo do Estado para que a gente possa promover este retorno seguro e que estamos ainda em processo de discussão para que isso se confirme ou não num retorno às aulas de forma presencial. A Fernanda Crâncio, do Jornal do Comércio, diz: grupos de pais de estudantes cogitam entrar na justiça para o futuro retorno das aulas presenciais no Estado. Como o governo pretende agir nesse sentido? Há a possibilidade de permitir aulas remotas aos que assim desejarem para este ano letivo? Fernanda, acho que boa parte dessa pergunta já foi respondida aqui. Em primeiro lugar, não há contra o que entrar na justiça. Decisão do governo do Estado. Ao início de um debate, de forma transparente, como nós sempre fizemos, sobre a possibilidade de um retorno de forma presencial. E que esse retorno de forma presencial vai ser ainda num modelo híbrido, com aulas remotas, com conteúdo sendo disponibilizado remotamente e com participação presencial em turmas menores para esse contato aluno-professor, mas com o conteúdo sendo disponibilizado remotamente para os alunos. Então, acho que está bem claro, né, que a disponibilização das aulas de forma remota estará assegurada, será, inclusive, o modelo, com a participação presencial de uma forma a reduzirmos a circulação nos espaços escolares e com todos os cuidados necessários. E tudo isso, né, se houver esta decisão ao longo das próximas semanas. Tuane Capelari, do portal Rio Grande Tem, diz: a Santa Casa do Rio Grande possui 20 respiradores ainda sem uso por falta de estrutura. Existe alguma tratativa de liberação de recurso do Estado para subsidiar a estrutura para os 20 leitos de UTI? Eu vou chamar aqui a nossa secretária de Saúde, a Rita Bergman, para que ela possa esclarecer este ponto especificamente da Rio Grande. Por favor, secretária Rita. Tem que liberar o áudio aqui da secretária Rita. O governo do Estado, através do Ministério da Saúde, já viabilizou os respiradores para abertura de novos leitos de UTI, tanto na Santa Casa quanto na FURG. Nós também temos a informação lá de Rio Grande, que há uma previsão de abertura de 10 UTI na próxima semana, os outros 10 leitos até o final deste mês, e há um compromisso do governo do Estado, enquanto não se habilita em Brasília os novos leitos, nós incluímos, com recursos do Estado, o custeio da diária dos novos leitos de UTI. Até aproveitando, governador, hoje, o Tesouro do Estado está pagando o recurso dos incentivos aos hospitais, é recurso do Tesouro do Estado,
são 84 milhões de reais, dos quais 68 milhões é daqueles vários incentivos para parto, para leitos de UTI, para porta de entrada, vários incentivos, e o restante será, o recurso é do complemento da média e da alta complexidade. Então, assim como para Rio Grande, se os leitos estiverem funcionando, nós colocamos recursos para que eles tenham o financiamento devido, estamos mantendo em dia o pagamento dos incentivos da nossa rede hospitalar. A Gabriela Eckes, da TV Pampa, ela diz: se as aulas não poderiam retornar em regiões de bandeira vermelha, como funcionaria caso a região que está em bandeira amarela ou laranja passasse para vermelha? As escolas precisariam se readaptar para aulas remotas ou as atividades seriam totalmente interrompidas? Essa inconstância não poderia dificultar ainda mais o andamento do ano letivo e cada escola teria um calendário letivo diferente? Gabriela, na verdade, também acho que está esclarecido isso na resposta, na minha manifestação inicial. O ano letivo está correndo. As aulas estão acontecendo de forma remota. O que nós teríamos seria uma participação presencial associada ao ensino remoto, mas com turmas menores, com reduzidos, com uma série de outras restrições. No caso de uma região passar a bandeira vermelha, esta participação presencial deixa de acontecer, mas a participação remota continua, como já está acontecendo hoje. Então, não é uma inconstância, se trata de dar a oportunidade de uma participação presencial, de uma aproximação professor e aluno suficiente para que ele tenha este contato e acompanhe a evolução do seu aluno de uma forma melhor, né? O ensino remoto não substitui o presencial, isso tem que estar muito claro. Pensar assim significaria nós prescindirmos completamente das escolas. Se alguém acha que o ensino remoto substitui o presencial, estaria admitindo que nós teríamos que fechar as escolas todas e passar a fazer então só remotamente. Seria inclusive de menor custo para o Estado. É evidente que ninguém pensa nisso, porque o presencial é absolutamente insubstituível. E por isso que nós pretendemos fazer de uma forma híbrida, em que há o ensino remoto e uma participação presencial. Se a região passa para a bandeira vermelha, essa parte presencial fica suspensa, mas se mantém o ensino remotamente. Lise Antonello, de Caxias do Sul, diz: o Estado diz que o cronograma apresentado é uma sugestão para definir datas diferentes para a volta às aulas de acordo com a realidade local. Então, como fica o retorno da rede estadual de ensino nas cidades que decidirem por não retomar as atividades presenciais? As escolas estaduais vão respeitar o calendário proposto pelo Estado ou pelo município? Mais uma vez aqui, todas as perguntas acabam se conectando. O ensino remoto continua, o ano letivo continua, a escola continuará dando as suas aulas de forma remota. Infelizmente, no modelo remoto, nem todos os alunos têm a mesma condição de acompanhar, mas o ano letivo não seria alterado, porque continua o ano letivo correndo e as escolas dando aula remotamente. O que nós entendemos é que o remoto não substitui o presencial e, por isso, é importante ter a oportunidade do presencial. Mas se algum prefeito de alguma região determinar que não pode voltar presencialmente, essa escola não terá presencial, terá apenas remotamente. A cidade vizinha, onde o prefeito tiver autorizado, terá o modelo remoto e presencial associados no modelo híbrido, como nós já falamos. O Luciano Veleda, do Sul 21, diz: a pesquisa feita pelo governo estadual em julho, com sindicatos, associações e secretarias, revelou que 89% preferem que a educação infantil seja a última a voltar às aulas presenciais. Por que o governo não considerou o resultado da consulta pública em sua sugestão de retorno? Luciano, nós consideramos o resultado da pesquisa. Tanto é que o único ponto que nós fazemos é a antecipação da possibilidade do retorno da educação infantil. Mas o restante do calendário é aquele que foi apresentado, com ensino superior, depois ensino médio, ensino fundamental anos finais, ensino fundamental anos iniciais. No caso da educação infantil, eu acho que a grande confusão que as pessoas acabam fazendo aqui é como se ele fosse uma etapa obrigatória em que esta
as crianças tenham que ir para a escola. E não é isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando sobre dar a oportunidade para os pais e mães que não tenham onde deixar seus filhos em segurança, que possam fazê-lo, deixar o filho numa escola preparada, organizada, com protocolos sendo observados para o cuidado com seus filhos. E não simplesmente na casa de um vizinho ou de uma vizinha, o que acaba fazendo com que essa criança circule, encontre outras crianças, tanto quanto na escola e sem os. Então, é por isso que nós entendemos que o caso é de voltar primeiro às escolas de educação infantil com a possibilidade de, se os pais e mães entendem que os seus filhos não devem ir, podem ficar com eles em casa, que bom, fiquem com eles em casa. É até recomendável se tem essa oportunidade. Infelizmente, não são todos que têm essa oportunidade de ficarem com seus filhos cuidando deles. Vários pais e mães estão trabalhando presencialmente, né? A nossa economia está cada vez mais retornando ao normal e cada vez mais pais e mães estarão sem condições de ter onde deixar os seus filhos. E, portanto, a educação infantil se torna mais essencial, enquanto as outras etapas de ensino ainda podem remotamente atender, ainda que não na mesma condição que o ensino presencial, até que elas venham a retornar presencialmente futuramente. Era isso, pessoal. Eu agradeço a todos. Sei que muitas pessoas estão ansiosas, angustiadas, muitos receios, a gente entende perfeitamente. Nós estamos discutindo muito esse tema das aulas, das escolas, entendemos a importância de ter todos. Insisto que o governo do estado está trabalhando com protocolos bastante rigorosos, vai promover o governo do estado investimentos para reforçar as nossas estruturas escolares no sentido de garantir equipamentos de proteção, tecnologia para os professores e equipamentos para a limpeza, funcionários, inclusive, para substituir aqueles que estejam nos grupos de risco, que serão contratados para substituir os funcionários em grupos de risco. Ou seja, estamos trabalhando muito fortemente para não nos resignarmos com a perda de um ano, para que nós possamos, porque nós não vamos perder o ano apenas, vamos perder a oportunidade de estimular crianças e jovens, de transferir conhecimento para elas, e essa oportunidade se perde. Ela não se posterga, ela é simplesmente perdida e pagaremos um preço alto lá na frente se não fizermos nada agora. Mas também não vamos fazer nada de forma apressada e sem os cuidados adequados. E por isso estamos ainda discutindo, debatendo com transparência, como sempre foi a forma de agir deste governo. Não há uma decisão tomada, há uma proposta e com o debate que virá nas próximas semanas, nós poderemos aí sim tomar uma decisão e fazer o devido encaminhamento, salientando que o governo do estado retira as restrições. Quem toma a decisão na ponta são os prefeitos, que têm autoridade para impedir, se entenderem que no seu município especificamente a situação é outra, e as próprias escolas, especialmente as privadas, né, que tomariam essa decisão, e os seus pais também, sobre de que forma fazer esse encaminhamento. Estamos discutindo com o Ministério Público, com entidades ligadas à educação, ouvindo a sociedade, e vamos, assim, buscar tomar a melhor decisão pelo nosso Rio Grande no presente e pelo nosso Rio Grande do futuro. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.